Nós falamos aqui que além do Carlos Alberto de Nóbrega, outros também deveriam se desculpar com Lula, porque falaram muita bobagem a respeito do governo, dizendo que Lula estava na mão do Centrão. Só que o que acabou acontecendo? O Centrão veio pedir ministérios poderosos para o Lula e o Lula falou o seguinte: não vou entregar. Nós podemos conversar, mas esses ministérios são meus. E isso tem causado um grande problema na base do Centrão, porque muitos parlamentares querem se aproximar do governo. Claro, as disputas municipais estão chegando, estão logo ali, só que o Centrão perdeu o timing para entrar no governo e agora Lula está bem mais fortalecido nesse final de primeiro semestre e início do segundo semestre. Eu quero que você coloque nos comentários: essa crise no Centrão foi um erro político dos partidos? Você acha que os partidos eles vão continuar rachando? Lula está poderoso mesmo? Vai ficar assim até o final? Deixa o seu like se você curtiu que o Lula não entregou pastas importantes para o Centrão e se inscreva no canal. Tudo tá começando, ou tudo começou com esse racha do Centrão, porque o poder ele é magnético, pessoal. Claro, quem tá no governo federal tem a possibilidade de ter a caneta. Não existe nada mais poderoso do que a caneta. Então os parlamentares, ainda mais parlamentares fisiológicos, como os dos integrantes do Centrão, do União Brasil, do Republicanos, do PL e do PP, querem se aproximar do governo. O PL, por exemplo, vive uma crise imensa, como nós já explicamos, link aqui no card. Crise essa criada pelos próprios deputados, porque muitos deputados ali querem se aproximar do governo Lula. Só que os bolsonaristas não querem deixar. Ficam criticando, ficam expondo nas redes sociais, ficam causando problema. Então o que esses parlamentares do PL querem? Esses que querem se juntar ao governo? Eles querem ser expulsos. Porque se eles forem expulsos, eles não perdem o mandato. E aí eles conseguem se aproximar do governo, conseguem mandar as emendas lá para as suas regiões e eles conseguirão assim ter os seus planos para 2024 e 2026. A mesma coisa acontece com o PP, o partido do Arthur Lira. Não tem crise interna, mas há uma movimentação silenciosa e até um certo modo, lenta. Isso tudo por conta da disputa municipal. Os deputados, eles precisam das emendas para enviarem até os seus locais de votação, para fazer escola, ponte, asfalto, hospital, posto de saúde, para se projetarem em 2024, quando teremos a disputa municipal, e depois para 2026. Quem está no poder controla as emendas. Só que com o fim das emendas do relator, as RP9, o poder do executivo subiu e do legislativo caiu. Porque as RP9, o orçamento secreto, não dava somente poderes ao presidente da Câmara dos Deputados, mas sim ao legislativo como um todo, porque uma parcela considerável do orçamento estava em posse do Congresso. Ou seja, o Congresso podia, de um modo mais facilitado, enviar os recursos para os seus locais de votação. Agora não é mais assim. Com o fim das RP9, uma parcela considerável desse valor, do orçamento secreto, voltou para o governo federal. Então o Centrão está desesperado atrás de ministérios poderosos, ministérios que têm grande orçamento e poder de entrega, como por exemplo o Ministério da Saúde e também do Desenvolvimento Regional. Por isso que há essa pressão forte, principalmente do PP de Arthur Lira. Só que o Lula não está permitindo isso. O Lula negou transferir a pasta do Ministério da Saúde para o PP e agora o Centrão também quer, o PP no caso o partido do Arthur Lira, quer o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Bolsa Família. O Ministério do Bolsa Família, ele tem um orçamento de mais de 240 milhões, então assim, é um orçamento muito poderoso e mais ainda, E mais ainda, é um ministério que tem chegada, porque você tem alto orçamento e impacto social, por conta da distribuição do Bolsa Família e de programas sociais, principalmente na região Nordeste. Então é um ministério que cresce o olho para 2024 e para 2026. Já tinha até deputado sendo cotado, no caso o André Fufuca, do Maranhão. É um bochechudo que tem um cabelo assim parecendo o do Papa Capim, da turma da Mônica. Só que o Lula negou, falou assim: esse ministério é meu. Ele deu uma entrevista à TV Record e falou o seguinte: não, esse ministério é meu, esse ministério é do PT e eu não vou abrir mão. O Lula pode fazer isso porque ele está bem fortalecido e porque o Centrão demorou para entrar no governo. Perdeu o time e agora vai ficar somente com a xepa. É claro que o Centrão, muitos partidos vão acabar integrando o governo.
como no caso o Republicanos e o PP. Isso já é dado como certo. O problema são as pastas que eles vão conseguir integrar ou vão conseguir ocupar. Já é previsto uma reforma ministerial mais para frente, talvez na virada do ano, quando Lula for avaliar o trabalho dos ministros. Existe sim algumas questões que estão gerando insatisfação por parte do Lula, por parte do PT também. O próprio Ministério do Desenvolvimento Regional é uma pasta que vai ficar com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, mas o Wellington Dias, conhecido como o Índio, né, que foi governador do Piauí, deve ser trocado porque tem feito um trabalho muito aquém do esperado. O Lula disse também que vai conversar com todo mundo. Ele falou, eu vou conversar com todo mundo, política não podemos ter medo de negociar, não podemos ter medo de conversar, vamos perder aqui, vamos ganhar ali, isso tudo é normal. Só que essa demora tem provocado dificuldades no próprio Centrão, que passa por uma certa crise de identidade. Por exemplo, União Brasil. O Celso Sabino, ele foi nomeado recentemente, né, para ocupar o Ministério do Turismo. Ele só não foi nomeado antes porque o próprio União Brasil passa por uma crise. Tem lá uma crise interna, tem lá o grupo do Bivar, tem um grupo do ACM Neto, então eles não estavam conseguindo, do Alcolumbre, eles não estavam conseguindo se entender. Então Lula, com essa demora, tem causado cada vez mais dificuldades dentro do Centrão, porque ninguém quer ficar junto com o bolsonarismo. O bolsonarismo está isolado na Câmara dos Deputados. E quando eu falo bolsonarismo, não estou falando somente o PL. Não somente na Câmara dos Deputados, mas no Congresso como um todo. Porque existem bolsonaristas em outros partidos, como por exemplo o senador Cleitinho, que é um bolsonarista tradicionalíssimo, mas ele é do PSC. O que nós vimos, por exemplo, com a reforma tributária é o isolamento do bolsonarismo. Porque dentro do PL, os bolsonaristas ficaram isolados. Nós temos aí uma ideia do tamanho da bancada bolsonarista, aproximadamente 60 a 70 deputados. Porque vários deputados do PL, aproximadamente 20, votaram junto com o governo, porque eles precisam das emendas. E eles não querem ficar isolados, porque o grande medo do Valdemar Costa Neto, no fim do segundo turno, era que houvesse uma articulação do Lula com o Arthur Lira para isolar a bancada do PL. E isso acabou acontecendo. Então ninguém quer ficar isolado, sem emenda, sem recurso para as suas regiões. Porque não são todos os deputados que têm o poder das redes sociais que garantem os seus votos. Então eles precisam trabalhar. E o Lula sabe disso tudo. Por isso que o Lula não tem pressa alguma para acelerar esse movimento de entrada do Centrão. O Centrão quer entrar? Tudo bem. Tanto que o Lula falou o seguinte, não é o partido que pede o ministério, é o governo que oferece, ou seja, eu tenho o poder. O poder está comigo e não com você. Não sou eu que sou o refém do Centrão, mas é o Centrão que é meu refém, porque eu tenho a caneta. E com o fim das RP9, o dinheiro, que é o orçamento secreto, né? As emendas do relator, o dinheiro está comigo. Se vocês quiserem o dinheiro, as emendas, venham até mim. E nós sentamos e negociamos. Nós conversamos. E aí essa demora do Lula tem feito com que o repasse para as localidades fique demorado. Os partidos começaram a efervescer dentro, Republicanos, PP, PL, União Brasil. Pô, nós precisamos estar com o governo. Vamos se unir ao governo, porque nós precisamos nos unir ao governo, porque eu preciso desse recurso. Tá chegando a eleição municipal. Nós já estamos no meio de 2023. E aí? A campanha começa daqui a pouco. Então causa todo esse problema, ainda mais que o Lula terminou muito bem o primeiro semestre, ele está muito mais fortalecido. Ah, mas tem que ficar passando emenda. E qual é o problema das emendas? Não há ilegalidade no repasse de emenda. Pode haver um superfaturamento na ponta, mas o governo repassar as emendas não tem problema. Ah, você está falando isso por causa do que é o Lula? Não, nós já falamos isso do orçamento secreto. Não existia problema no orçamento secreto. O problema do orçamento secreto não era o repasse das emendas. O problema era que o legislativo tinha um instrumento de poder que ele subjugava o executivo. Então deixava o legislativo mais poderoso do que os outros poderes. Causava distorções na república. Esse era o grande problema do orçamento secreto. Passar a emenda, qual é o problema disso? Não há nenhum problema, não existe ilegalidade. E é um próprio instrumento de negociação entre os poderes. E como nós falamos ao longo do vídeo, os deputados precisam dessas emendas para fazer as benfeitorias das suas regiões. Construírem hospitais, escolas, postos de saúde, ponte, é assim que funciona. Ah, mas o Lula passou o orçamento bilionário e passaria, mesmo se tivesse uma base sólida,
uma base de 400 deputados também cederia as emendas, porque isso não é uma questão de Lula com Lira, ou Lula com Washington Quaquá, ou Lula com Eduardo Cunha, ou Lula ou Bolsonaro com quem quer que seja. É uma questão que vai além, é uma questão do legislativo com o judiciário, com o executivo. São os dois poderes que dialogam pelas emendas. E aí não é uma questão pessoal, é uma questão dos poderes. Mas ficou muito interessante ver essa disputa do Lula com o Centrão e como o Lula se fortaleceu muito desde o início do ano, ou, quiçá, sempre esteve fortalecido.